Coube a mim fazer a apresentação do tema central, que é a coerência doutrinária entre o discurso e a prática, lembrando que todos os temas estão interligados e a ideia é justamente a gente reforçar aqui os pontos-chave, sem ter a preocupação de esgotar assunto ou ter qualquer tipo de decreto, né, sobre o que seria ou não verdade. Como o Pascoal disse no começo, a ideia é nós fomentarmos aqui reflexões. Primeira coisa é definir o que é coerência, né? A gente vai dentro de uma proposta de esclarecimento. Nós usamos hoje em dia a palavra coerência doutrinária, muitos usam ainda como sinônimos de pureza doutrinária ou fidelidade, enfim, nós temos alguns adjetivos, mas nós optamos por coerência justamente porque ela reflete de uma maneira mais adequada essa ideia de conexão ou coesão, que é o sentido etimológico dela. Tá? Então, ser coerente é estar alinhado, é você demonstrar justamente um processo de nexo dentro de uniformidade, dentro de um conjunto de ideias. O adepto coerente é aquele que vai, obviamente, expressar os princípios e valores das ideias que ele defende. No nosso caso, do espiritismo, a gente vai entender que o espírita coerente vai expressar aquilo que nós entendemos que fundamente a doutrina espírita. Então, o que nós temos como cosmovisão que dá essa base doutrinária? São as obras de Kardec. E quando a gente fala obras de Kardec, nós não estamos personificando na figura do homem Kardec. Nós estamos trazendo aqui o ensino dos espíritos. O próprio Kardec, não uma, mas várias vezes, ele fez questão de dizer que a doutrina era dos espíritos, e esses ensinos eles foram literalmente validados partindo-se de um método aonde Kardec chamou de controle universal, que não se resumia na opinião de um ou poucos espíritos, mas de vários espíritos, obtidas as informações de fontes diferentes, mas que convergiam para o mesmo sentido. Esse é o significado, quando nós falamos das obras de Kardec, é justamente o ensino dos espíritos que foi validado dentro desse critério da chamada universalidade. Isso é importante, que a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. Um dos obstáculos que nós temos hoje, obviamente, diz respeito ao que nós aceitamos como parte da doutrina espírita. Qual conhecimento, qual informação pode ser considerada legítima que caracterizaria o ensino dos espíritos? O que nós chamamos de espiritismo? Então, um dos obstáculos que nós temos é justamente aquele processo de entendimento do que caracteriza a própria doutrina espírita. E isso é importante para nós diferenciarmos quais são os princípios e valores que foram validados justamente dentro do critério da universalidade, de opiniões que não por si só possam ser boas ou más. Opinião não é boa nem má, depende daquilo que ela vai resultar de reflexo, né, perante os fatos também que a comprovem. Mas quando a opinião é colocada, no máximo nós temos hipóteses e não ensino dos espíritos. E aí é um ponto central para o nosso tema de hoje, porque a gente faz essa diferenciação para não misturarmos no que nós vamos chamar de doutrina espírita, de hipóteses ou opiniões que são até úteis e necessárias para exercício da inteligência e avanço no conhecimento por meio da investigação, mas que ainda carecem de fundamentação. Essa situação é muito comum e a gente vai destacar aqui o que nós vamos chamar de argumento de autoridade. Imagine uma pessoa que se posiciona desta maneira que está aí na figura, achando que seja verdade uma informação, qualquer tipo de definição, até de conceito, porque ela ouviu isso de um médium famoso. Qual que é o principal problema dessa situação? É a validação da fonte. Não importa quem seja o médium, não importa o nome do espírito que esteja assinando. Kardec já trata disso de maneira muito adequada no livro dos médiuns. O que importa é o conteúdo, é a análise daquilo que nós vamos ter como referência, que nós consigamos validar posteriormente, ou com outras fontes que ratifiquem aquilo que está sendo dito, ou por evidências concretas, né, que pudessem levar a acreditar que aquilo seja verdade. E não um argumento de autoridade que é baseado unicamente no nome.
de quem fala, na autoridade tanto de médiuns quanto de espíritos. Esse problema nós temos, não é só no espiritismo, nós temos isso de maneira geral na população, né? A pessoa acredita em alguém, essa pessoa diz algo e ela toma isso como verdade. Um exemplo claro que nós temos é na própria internet, né? Os jovens de hoje, eles gostam muito de ter no YouTube alguns canais específicos influenciadores, eles seguem influenciadores. Então, o influenciador tem milhares, alguns têm até milhões de seguidores, e o que ele fala tende a influenciar essas pessoas que admiram essa pessoa e tomam isso como verdade, quando muitas vezes pode estar desprovido de fundamento. Agora, vamos trazer isso para o espiritismo. É a mesma coisa. Não é porque um espírito disse ou porque um médium disse que a gente vai aceitar isso como verdade pura e simplesmente, porque nós temos uma característica no espiritismo, na sua origem, que é a característica metodológica de validação da fonte. O dirigente espírita, por definição, ele vai influenciar muitas pessoas. O dirigente, todos nós aqui nessa sala hoje, nessa sala virtual, né, hoje, de alguma maneira nós temos responsabilidades perante a comunidade que nós atuamos. O nosso grau de influência, não importa se é maior ou menor, nós podemos influenciar pessoas que estão atrás de informações espíritas por nos verem como representantes do espiritismo. Então, a responsabilidade é muito grande. Orientar pessoas, esclarecer, que é o papel, inclusive, que nos faz conhecer a nossa realidade e nos motivarmos, né, para nos transformarmos em pessoas melhores. Qual é o contexto que nós temos no nosso segmento hoje, em termos de espiritismo, no movimento espírita, no Brasil em particular? Nós entendemos que o espiritismo não está engessado. Claro que ele não morreu, ele não está preso na época de Kardec. Os próprios espíritos previram um progresso, previram um avanço no conhecimento conforme os fatos fossem revelados, conforme novas descobertas surgissem. E aí entra a ciência para dar esse suporte. Portanto, nós temos, ou é previsto na doutrina espírita, um dinamismo doutrinário. Isso é importante para ninguém ficar achando que, quando nós nos referimos a Kardec, nós estamos engessados em Kardec. Não é isso. Mas nós estamos comprometidos com o avanço do conhecimento mediante um método capaz de validar esse conhecimento, e não simplesmente porque alguém disse ou porque é mais recente. Aí vem um dos dramas que nós vivenciamos hoje, que podem provocar divergências de compreensão. Entre os adeptos, nós temos diferentes graus de maturidade doutrinária. É normal. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu ritmo cognitivo, inclusive, para compreender, para se esclarecer sobre os tópicos. O grau de aprofundamento que nós temos varia de pessoa para pessoa, mas não é por isso que a gente vai falar que este é melhor que aquele. Não existe qualidade especificamente, existe compreensão. Kardec chamava isso de maturidade do senso moral. Jovens até, que têm maturidade do senso moral, eles se posicionam de uma maneira mais adequada, que muita gente antiga, muitas vezes, com vários anos, né, que se diz espírita, mas que não tem a maturidade. Não estou falando que todo jovem tem maturidade moral, não é isso, isso aí independe de idade. É a capacidade de cada um de se aprofundar dentro dos aspectos doutrinários, inclusive, para nós conhecermos. No movimento espírita, existiram algumas pessoas mais emblemáticas que sempre colocaram essa preocupação de nós nos atermos ao que é validado e aquilo que é novidade sem validação, ou deturpação, muitas vezes. Eu vou citar aqui alguns, né, que eu trago aqui no slide: o Herculano Pires, o Gélio Lacerda, o nosso amigo Arilex. Todas essas pessoas, eles não estavam tão preocupados em falar assim, a minha verdade ou a minha opinião é melhor que a dos outros. Não, eles queriam que o ensino dos espíritos fosse compreendido na sua essência. E qualquer novidade ou informação que conflitasse com isso, não que também fosse afastada por definição, mas que se comprovasse ser verdadeira. Se não fosse, não se aceitasse.
Então, essa questão da coerência doutrinária, ela não passa pelo engessamento de eu só vou ficar com Kardec. Não é isso. Se passa com a preocupação de nós termos um método capaz de validar as informações que nós estamos disseminando como verdadeiras. E aí a gente tem esse problema de validação e legitimação das fontes de informação e referências que nós usamos sob a perspectiva espírita. E elas vão nortear a postura que nós vamos chamar de coerência doutrinária. Então, um desafio que nós temos, só para avisar o Pascoal, eu estou controlando o tempo aqui, mas você, qualquer coisa você me fala também. Um desafio que nós temos, e que é um desafio muito grave, né, no sentido de relevância, nós não temos hoje um método suficiente e capaz de produzir e validar de maneira a ser aceito universalmente novas informações para o conhecimento espírita. Eu vou repetir. Hoje, nós não temos um método que seja universalmente aceito para falar que nós temos novidades ou avançamos no conhecimento espírita sem conflitar com o que nós já temos de ensino dos espíritos. O que eu estou dizendo é que se alguém aparecer com uma novidade que conflite com os ensinos dos espíritos, se essa novidade não for devidamente validada, fundamentada, e aí não é na opinião, não é em argumento de autoridade, não foi o médium Y, Z, não importa, eu ia falar X, mas existe o espírito X, né? Não é para falar que este ou aquele tem essa autoridade, são os fatos, e aí vem a nossa dificuldade. Nós podemos aproveitar aquilo que nós temos de novas propostas de investigação e tratá-las como hipóteses. Enquanto elas não forem validadas, a gente não vai sair por aí falando que é assim, ou que faz parte do espiritismo. Mas muita gente, na empolgação, na ênfase, né, ela costuma substituir o ensino dos espíritos por aquilo que ela entende que seja um avanço do conhecimento. Então, aí já vem esse nosso desafio e a aceitação cega de revelações que não foram validadas. No ano passado, eu fiz essa pesquisa com dirigentes espíritas, 115 dirigentes espíritas. E esses dirigentes espíritas, muita gente aqui já viu até, já apresentei esse resultado em alguns outros fóruns. Vejam, dos 115 dirigentes, a maioria dos dirigentes, tem mais de 20 anos de atividade na doutrina espírita. Então, são dirigentes experientes. Nesse quadro, o que está sendo, eu vou colocar aqui, o que está sendo destacado? As 5 obras ditas fundamentais, eu nem peguei Revista Espírita, o que é o Espiritismo, Viagem Espírita, eu não peguei as demais obras, eu só peguei as 5 obras ditas fundamentais. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e Gênese. Destas 5 obras, por incrível que pareça, mesmo os dirigentes mais antigos, nem todos eles tinham lido integralmente todas as obras. O que nós temos nesse levantamento? 56%, aí pegando todos os dirigentes, inclusive com tempos mais curtos, né, de vivência espírita, 56,5% dos dirigentes, eles leram todas. Significa que a diferença disso, ou seja, 43,5%, não leram todas as obras da codificação. Se nós pegarmos os dirigentes mais antigos, com mais de 20 anos de doutrina espírita, eu vou apelar, mais de 30 anos de doutrina espírita, que é uma das linhas aqui, 71% afirmou ter lido todas as obras de maneira integral, com mais de 30 anos de atividade espírita. Significa que quase 30% dos dirigentes não leram todas as obras de maneira integral. Aqui na pesquisa ele é mais aprofundado, eu até aponto quais obras são as menos lidas, já ganhando tempo aqui, Céu, Inferno e Gênese, tá? São as obras menos lidas, e elas são obras fundamentais que trazem conhecimentos necessários, né, para a gente compreender doutrina espírita. Outro ponto que foi colocado ali, né? Pois não? Tem 9 minutos ainda, tá? Perfeito. Obrigado, Pascoal.
Outro ponto que foi colocado ali foram vários tópicos, tá? Mas outro tópico. Dada que a doutrina espírita não é engessada, né, e nós temos esse dinamismo, claro que nós temos que ter um comportamento também para aceitar ou investigar essas novas informações. Nesse levantamento, 80% dos entrevistados, eles confirmaram, não, a gente não pode aceitar a priori nenhuma informação, nenhuma novidade que não tenha sido validada. Deve-se ter uma prudência antes de se aceitar alguma informação. 80% na média, né, afirmaram isso. Entretanto, um grupo de pessoas afirmou que não. Mesmo a gente sabendo da fé raciocinada e da necessidade de se comprovar aquilo que a gente vai defender como verdade, ainda assim, quase 20% não se posicionou em termos de prudência. Alguns até chegaram a afirmar, não, dependendo de quem for a novidade ou informação, a gente aceita a priori. Eu tomei o cuidado de levantar aqui nesse quadrinho, dá para ver, tem 13% que aceitariam a priori as informações, dependendo da fonte única. Esses 13%, eles fazem parte daquele grupo que não leu de maneira integral todas as obras de Kardec. Então, existe uma relação de substituição. Eles acham que Kardec está no mesmo nível de outros autores, ou até que outros autores estariam superiores a Kardec. E isso é falso, porque o único que utiliza método de validação das informações é Kardec. Não é o homem Kardec, são os espíritos sendo validados. Mas, enfim, vamos lá. Uma das outras questões que foram perguntadas foram quais são os caminhos para a gente avançar no conhecimento espírita. Aí a gente tem algumas respostas que apontam o seguinte, que nós tivéssemos, além de revelação mediúnica, nós também tivéssemos fatos comprovados por investigação científica e que nós aplicássemos dentro da ideia de comunicação mediúnica o controle universal do ensino dos espíritos. A maioria uniu os três. Pode ser via revelação mediúnica, desde que exista o complemento da investigação científica e do controle universal do ensino dos espíritos. 58,3% abraçou essa proposta. Entretanto, eu já vou aqui para a gente ganhar tempo, só acreditando em revelação mediúnica, nós temos, na média, 22,6% dos dirigentes que acham que o avanço do espiritismo se dará pela revelação mediúnica e não pelo avanço da ciência ou da investigação científica, pela revelação mediúnica. Isso é um perfil que nós estamos colocando aqui. Ninguém está julgando se é bom ou mal, a gente está colocando um perfil do dirigente. Tá? E qual é a discussão que eu coloco para a gente refletir? Depois os nossos amigos de Marília e da Regional de São Paulo vão também expor pontos extremamente importantes para a gente discutir lá na frente, depois do intervalo, para conversar no fórum. Então, qual que é a discussão que eu proponho mais para frente? Primeira coisa, quando a gente toca nesse assunto, é uma questão muito espinhosa. Eu não abri toda a pesquisa aqui, porque ela é grande e tomaria muito tempo. Mas a gente percebe que no movimento espírita existe uma relação afetiva entre os adeptos com determinados médiuns e determinados espíritos. Mesmo que seja uma fonte e contrarie o critério da universalidade, por uma questão de afetividade, as pessoas tendem a trazer, muitas vezes, paixões e comportamentos nem sempre lógicos quando a gente vai abraçar o que poderia ser uma fonte válida. Então, a gente tem que tomar isso em consideração para a gente ver até que ponto nós estamos agindo de maneira lógica dentro dos conceitos de fé raciocinada e até que ponto nós estamos abraçando de maneira cega e impulsionados por paixão aquilo que nós achamos que seja verdade. Eu estou colocando isso porque o nosso tema central é entre o discurso e a prática. Se 80% acha que tem que ter prudência, mas na prática não necessariamente isso acontece, tem alguma coisa que a gente deve revisar, né?
Então, vamos lá. Então, autores e médiuns encarnados e desencarnados que conquistaram a simpatia do leitor, eles não superam nem atualizam Kardec isoladamente. Isso, para muita gente, é quase que uma agressão, é um atentado às convicções dela. Eu já ouvi, Pascoal sabe disso, eu já ouvi em outros ambientes pessoas dizendo, não só eu, outras pessoas, né, que questionam um autor, um médium, qualquer um, e a pessoa diz, nossa, ele não gosta do autor, ele não gosta do médium. Não é pessoal isso, é o conteúdo. Tem que despersonalizar essa autoria com o conteúdo da mensagem, e ainda mais para médium. Médium é intermediário, ele não é o autor, ele é intermediário. Veja que a gente tem problemas de paixão envolvidas nesse sentido. Se nós tivéssemos uma cultura científica no Brasil mais ampla, isso seria melhor, né, ou seria mais compreendido. Mas a gente não tem, no Brasil, a gente não tem uma cultura científica que as pessoas estejam habituadas, né, a discutir ideias e não pessoas. Tem 2 minutos, né, Pascoal? Estou vendo aqui. Na discussão... Isso. Então, além disso, o que eu proponho? A compreensão que nós estamos buscando, né, justamente é essa ideia de unidade, de coerência com o dinamismo doutrinário, sem nós nos afobarmos e adotarmos práticas que contrariem os próprios princípios espíritas, um deles da fé raciocinada. A gente não pode abraçar ideias que não foram validadas simplesmente porque a gente tem afeição a este ou aquele. Até expositor, palestrante, né? O fulano gosta do palestrante, então o que o palestrante falar tende a se aceitar como verdade, sem ter uma análise crítica do que ele esteja falando. É a mesma coisa o que eu estiver falando aqui deve ser analisado criticamente e não simplesmente, eu gosto, então eu aceito, eu não gosto, então eu refuto. Não é isso. É o que Kardec e os espíritos nos trouxeram para validar esse avanço. Então, a gente tem essa característica que a ciência necessariamente deve entrar para validar as nossas hipóteses. Indo já para o nosso final aqui, a coerência doutrinária, que é o nosso mote aqui central, ela é primordialmente um compromisso com a verdade baseada na razão e em fatos, não em opiniões, não em argumentos de autoridade. E o próprio Kardec já disse que é dever de todos os espíritas sinceros e devotados repudiar e desautorizar abertamente em seu nome os abusos de todo gênero que pudessem comprometê-la, a doutrina, a fim de não lhes assumir a responsabilidade. Pactuar com esses abusos seria tornar-se cúmplices e fornecer armas aos nossos adversários, expondo a doutrina ao ridículo. Eu finalizo com esse esquema que nós usamos no Departamento de Doutrina da USE São Paulo, que nos ajuda a fazer uma reflexão. Aquilo que estamos analisando, contradiz ou não a codificação? Se contradisser, tem que ter evidência objetiva, tem que ter fundamentação, não é baseado simplesmente na opinião. Senão, a gente vai tratar de outra maneira. Depois a gente pode esclarecer melhor, meu tempo acabou, esse esquema lógico aqui lá na discussão. Mas fica só aí a reflexão. Nós temos que, antes de aceitar alguma coisa, não é quem disse, é o que disse e qual é a fundamentação. Obrigado a todos, muita paz,